Olá, gente. Eu sou a Lucileia e eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências, né, com o nosso Senhor Jesus. E eu falo essas coisas para vocês, eu preciso compartilhar elas, porque eu não posso ficar só para mim, porque eu preciso falar para a igreja dele, para edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu sei que para muitas pessoas essas coisas parecem ser loucura, né? Mas não é. É realidade. E Ele tem me permitido viver mistérios muito lindos, mistério grande. E eu não posso ficar calada, porque eis que é chegada a hora, assim diz o Senhor. E dia 11/4 de 2024, eu tive um momento com Deus onde eu comecei a sentir nesse dia um sentimento muito forte, uma angústia muito grande, e eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Foi quando eu entrei pro meu quarto e peguei a Bíblia e comecei a pedir para Ele falar comigo, e clamei a Ele para Ele poder falar comigo, e o porquê que eu estava daquele jeito. Para quem não sabe, todos os dias eu consagro meu coração com o coração do Senhor, e peço para que vocês também façam isso, que vocês possam unir verdadeiramente a Jesus, unir o coração de vocês ao coração dele, né? Então, assim, nesse dia 11 eu tive um sonho à tarde, né? Depois que eu conversei com Deus, eu lembro que eu apaguei, né? Mas eu já apaguei, já comecei a ter esse sonho. E era sobre a Nova Jerusalém. Nos dias, eu ainda fiquei assim, não tinha um discernimento, né, certo. E desde então eu comecei a pedir o discernimento a Deus sobre o que aquilo significava, aquelas figuras, o que representava. Comecei a orar para isso. Dia 28/6 de 2024, me veio o seguinte entendimento desse sonho. Vou contar aqui o sonho rápido para vocês. Eu vi uma casa velha e eu estava aqui nessa casa velha, e essa casa velha, só que era uma casa antiga, né? Uma casa antiga, né? Mas estava arrumada, mas era uma casa antiga, assim, sabe? E precisava de reformas. E eu vi águas inundando essa casa, só que as águas eram transparentes. E ali eu entrava numa discussão com meu esposo, e eu falava assim, porque as águas tinham entrado, né, tinha tido umas infiltrações, a casa tinha que passar por reformas, e eu entrava numa discussão com meu esposo e falava assim: você não tem dado prioridade. Você não tem dado prioridade. E por muitas vezes eu repeti essa palavra para ele. Você não tem dado a prioridade, né? Nós não era para estar morando numa casa antiga, mas sim num novo. Você não tem dado prioridade. E a gente parava ali e eu ficava, né, com aquela angústia, e eu olhei para o alto. Quando eu olhei para o alto, eu comecei a ver uma nuvem, né, descendo o céu. Quando eu comecei a fixar bem os olhos, eu vi que tinha um castelo de cristal, uma cidade feita de cristais, e aquele castelo mais lindo, e eu não sei nem explicar, gente. Aquele castelo tão lindo e tão perfeito, que eu olhava para o céu e falava: meu Deus, e comecei a chorar quando eu vi essas coisas. Eu comecei a chorar bastante quando eu vi. E eu falava: a Nova Jerusalém está descendo. A Nova Jerusalém está se aproximando. Eu comecei a chorar. Eu estou vendo a Nova Jerusalém. Eu estou vendo a Nova Jerusalém. E eu via. Eu e outra pessoa conseguia ver. Tinha várias pessoas, mas eu e outra pessoa conseguia ver ela nos céus. E o castelo era de cristal, gente. Parecia uma joia. É muito lindo, 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 lindo. Parece loucura essas coisas, mas não são. Essas coisas não é loucura.
E eu comecei a ver aquele castelo de cristal, aquela cidade feita de cristais, né, envolvida naquelas nuvens, se aproximando. E eu chorava muito quando eu via aquilo. De repente eu já fui levada para outro cenário. Daqui eu olhava de baixo para cima e via a Nova Jerusalém descendo. No outro momento eu já estava de cima para baixo olhando. E eu vi um grande deserto, muita areia, um deserto muito grande, onde eu vi uma comitiva, né, de muitas pessoas com roupas escuras, aqueles seres com roupas escuras de cima. E eu olhava de cima que parecia uma tela, assim, parecia uma tela transparente, onde que eu conseguia ver a terra lá de baixo, assim, eu conseguia ver aquelas imagens tudo ali embaixo passando. E aí eu vi um deserto, essa comitiva, e na frente eles tinham aprisionado uma mulher. E eu conseguia enxergar as vestes desta mulher lá de cima, da onde que eu estava. E as vestes dela era resplandecente, era um azul. Eu não sei que tom é aquele, mas parecia assim um azul turquesa, algo muito celeste mesmo. E o mais impressionante que eu fiquei foi que ela usava uma capa, né? E aquela roupa, aquela capa, era feito com diamantes, era bordado com diamantes. Eu vi os diamantes e para lembrar que essa mulher é da realeza. E ela estava muito abatida. E eu dava um zoom na tela, a pedido da voz, e falava, puxa, mas, né? Olhe, olhe, olhe. E aí eu olhava e a mulher estava abatida, o rosto muito abatido, triste. E ela estava de mãos e pés atados para trás. E em cima de uma águia gigante, muito grande a águia. E a águia estava toda selada, assim, toda, como é que fala? Toda igual, ai gente, esqueci a palavra. Mas ela estava toda selada e a mulher estava em cima dela de mãos e pés atados, né? E muito triste, muito abatida, de cabeça baixa. E eu, nossa, é uma mulher. E eu ficava assim, sabe, parecendo uma criança, assim, não estava entendendo muita coisa. E a voz falava e puxava o zoom na barriga da mulher. E eu, meu Deus, ela tá grávida. E comecei a ver que a mulher estava grávida, estava gestante, estava com a barriguinha assim de grávida. E eu vi, porque deram zoom bem na barriga dela, para eu saber que ela estava à espera de um bebê. E eu fiquei muito triste quando eu vi aquelas coisas. E de repente começou a mudar o cenário como se fosse um sopro. A mudança de cenário talvez seja mais rápido do que um sopro. E foi só mudando o cenário. E sabe quando você passa na tela assim do celular? De tão rápido que era, assim, a mudança de cenário. E eu vi muitas figuras, assim, de momentos, assim, muito rápido, imagens passando na minha frente rapidamente. E eu vi dois seres com cabelos brancos, com armaduras e com a expressão, assim, séria e muito bonito o rosto, né? Um rosto angelical mesmo, com traços muito bonitos. E a jovem, assim, não era, né? Talvez, não sei a idade, mas com a pele assim jovem e os cabelos eram brancos. E eu fiquei olhando aquele e ele estava vestido como soldados. E tudo passava bem rápido. Então eu acordei, abri os olhos. E agora eu vou contar o discernimento.